Meu marido disse que só se casou comigo porque minha irmã era inalcançável. Eu fiquei parada, olhando pra ele como se tivesse ouvido um estranho. O pior é que minha irmã sempre soube. E quando descobri isso, bom, digamos que eu fiz algo que deixou os dois em silêncio até hoje. Era meu aniversário de 32 anos. Não estou falando de uma comemoração simples em casa com bolo e vela. Meu marido tinha reservado um restaurante italiano em Denver. Aquele tipo de lugar onde as pessoas vão para comemorar aniversários importantes, pedidos de casamento, promoções no trabalho. Sabe aqueles lugares com velas nas mesas, música ambiente baixinha, garçons que aparecem a cada 5 minutos perguntando se está tudo bem? Era exatamente esse tipo de lugar. Estávamos eu, ele, minha irmã mais nova, meus pais e 3 casais de amigos próximos, todos vestidos de forma elegante, conversando, rindo, bebendo vinho tinto que custava mais caro do que eu gostaria de admitir. As crianças tinham ficado com a babá em casa porque queríamos uma noite tranquila de adultos. Eu estava me sentindo especial, sabe? Aquela sensação de estar cercada por pessoas que você ama, comemorando mais um ano de vida. A comida estava deliciosa. Pedi um risoto de cogumelos que derretia na boca. Meu marido tinha escolhido um filé ao molho de vinho que ele não parava de elogiar entre uma garfada e outra. A conversa fluía naturalmente entre todos na mesa. Meus pais contavam histórias antigas da época em que minha irmã e eu éramos crianças. Meus amigos faziam piadas sobre como o tempo passa rápido. Tudo parecia perfeito. Então chegou o momento do brinde. Meu marido se levantou, taça na mão, aquele sorriso que eu conhecia tão bem no rosto. Todos ficaram em silêncio, esperando. Ele começou falando sobre como me conheceu na faculdade, sobre nosso primeiro encontro no café perto do campus, sobre como sabia que eu seria a mãe dos filhos dele desde o primeiro dia. Coisas bonitas, românticas, exatamente o tipo de discurso que você espera ouvir no seu aniversário. Mas então ele continuou. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Ele disse, ainda sorrindo, ainda segurando a taça como se estivesse fazendo uma piada interna, que só ele entendia, que na verdade tinha conhecido minha irmã primeiro, que tinha tentado chamar ela para sair algumas vezes antes de começar a namorar comigo, que ela sempre foi inalcançável, sempre teve aquele jeito confiante e independente que fazia todos os caras da faculdade ficarem loucos por ela. E então ele soltou, bem ali na frente de todo mundo, que só tinha começado a me dar atenção porque ela não estava interessada nele. O silêncio que se instalou na mesa foi tão pesado que eu conseguia ouvir a conversa de outras mesas ao redor. Minha irmã tinha ficado pálida, com a taça congelada no meio do caminho até a boca. Meus pais se entreolharam com aquela expressão de quem não acredita no que acabou de ouvir. Meus amigos estavam olhando para os pratos, claramente desconfortáveis, sem saber como reagir. Eu simplesmente fiquei ali, processando, tentando entender se tinha ouvido direito, tentando achar uma explicação que fizesse aquilo soar menos terrível do que realmente era. Ele percebeu o clima pesado e imediatamente tentou consertar, dizendo que era só uma piada, que estava brincando, que queria deixar o discurso mais divertido. Mas a forma como ele falou, o tom da voz, o sorriso que não saiu do rosto, não tinha nada de piada ali. Era verdade, pura e crua. Eu me levantei da mesa. Não tinha planejado. Foi instintivo. Peguei minha bolsa e disse que precisava de ar. Minha irmã se levantou também e veio atrás de mim. Fomos até a área externa do restaurante, onde tinha algumas mesinhas vazias e um jardim com luzes decorativas. Ela me abraçou forte e pediu desculpas repetidas vezes. Disse que nunca tinha gostado dele, que sempre achou esquisito quando ele começou a me dar em cima logo depois de ela deixar claro que não tinha interesse, mas que nunca imaginou que ele tivesse se casado comigo como uma espécie de segunda opção, um prêmio de consolação. Voltamos para dentro porque eu não ia dar a ele a satisfação de arruinar completamente minha noite. Sentei, terminei minha sobremesa em silêncio, enquanto todos tentavam retomar a conversa como se nada tivesse acontecido. Mas estava tudo diferente agora. Cada olhar que ele me lançava, cada vez que ele tentava pegar na minha mão por baixo da mesa, me fazia sentir enjoada. Quando voltamos para casa, já passava das 11 da noite. As crianças estavam dormindo. A babá foi embora assim que chegamos. Eu fui direto para o quarto e comecei a tirar minhas coisas do armário. Não estava pensando direito, só sabia que precisava sair dali. Ele entrou no quarto perguntando o que eu estava fazendo, dizendo que eu estava exagerando, que tinha sido só uma piada mal colocada. Eu simplesmente continuei arrumando a mala, pegando roupas, produtos de higiene, documentos importantes. Foi então que meu celular vibrou. Uma mensagem da esposa de um dos amigos que estava no jantar. Ela contava que tinha ido ao banheiro feminino logo depois do discurso, e tinha ouvido meu marido conversando com outros homens no corredor perto dos banheiros. Ele estava rindo,
dizendo para eles que qualquer homem no lugar dele teria preferido a irmã mais nova, que era objetivamente mais bonita, mais bem-sucedida, mais interessante, que ele tinha feito o melhor que pode com o que tinha disponível. Mostrei a mensagem para ele. Ele ficou vermelho, gaguejando, tentando negar, dizendo que a amiga tinha entendido errado, que estava tirando as coisas de contexto. Mas eu sabia. Sempre soube, no fundo, naqueles momentos em que você sente algo errado, mas escolhe ignorar porque é mais fácil do que encarar a verdade. Meu telefone tocou. Era minha irmã. Atendi e coloquei no viva voz, sem nem avisar. Ela estava furiosa, dizendo que tinha conversado com uma amiga que trabalha no mesmo escritório que meu marido, e que essa pessoa tinha confirmado que ele sempre fazia comentários estranhos sobre ela em eventos da empresa. Que ele olhava demais, perguntava demais sobre a vida dela, fazia comparações. Meu marido tentou desligar o telefone da minha mão, mas eu me afastei. Minha irmã continuou, dizendo que ele era patético, que sempre tinha achado a forma como ele a encarava em reuniões de família extremamente desconfortável, mas que tinha tentado ignorar por minha causa, que nunca imaginou que ele fosse tão doente a ponto de se casar comigo só porque não conseguiu ficar com ela. Quando desliguei, peguei as malas que já estavam prontas. Acordei as crianças com cuidado, coloquei elas no carro ainda sonolentas e saí de casa. Dirigi até o apartamento da minha irmã do outro lado da cidade. Ela já estava esperando na porta quando chegamos, pouco depois da 1 da manhã. Nos dias seguintes, tudo foi acontecendo rápido demais. Meus pais ligaram assim que souberam dos detalhes completos da história. Minha mãe chorou ao telefone dizendo que nunca mais queria ver aquele homem na frente dela. Meu pai, que sempre foi calmo e ponderado, disse que ele estava banido de qualquer evento familiar e que se aparecesse em algum, seria meu pai quem iria embora. Meu marido começou a me bombardear com mensagens e áudios de voz. No começo eram pedidos de desculpa, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele, que estava arrependido, que amava a família. Mas conforme os dias passavam e eu não respondia nada, os áudios foram mudando de tom. Alguns vinham claramente quando ele estava bebendo, com a voz arrastada, me chamando de dramática, dizendo que eu estava destruindo a família por causa de uma piada boba. Outros vinham de manhã cedo, sóbrios, voltando a pedir perdão. Uma semana depois de sair de casa, voltei ao apartamento que tínhamos dividido por 7 anos para buscar mais roupas e alguns brinquedos das crianças. Ele estava no trabalho. Fui até o closet pegar algumas coisas que tinha esquecido e vi uma caixa de sapatos velha no fundo da prateleira mais alta. Não era minha. Abri. Dentro tinha fotos antigas da faculdade, ingressos de cinema, papéis diversos. E um caderno. Daqueles cadernos pequenos de capa dura que as pessoas usam como diário. Abri na primeira página e vi a data. 3 anos antes de começarmos a namorar. Comecei a ler. Eram anotações dele sobre minha irmã. Páginas e mais páginas descrevendo como ela era linda, inteligente, engraçada, como ele planejava conquistá-la, como ela era exatamente o tipo de mulher que ele queria ao lado dele, como ela tinha aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Então virei mais páginas e vi a transição. Anotações sobre como ela tinha deixado claro que não estava interessada, frustração, raiva. E então meu nome apareceu pela primeira vez. Ele escreveu que eu era parecida com ela fisicamente, que tínhamos o mesmo tipo de cabelo, a mesma altura, que eu era mais quieta, mais fácil de impressionar, mais disponível, que talvez eu pudesse ser uma boa substituta, até que ele conseguisse fazer minha irmã mudar de ideia. Senti vontade de vomitar ali mesmo. Tirei fotos de todas as páginas com meu celular e coloquei o caderno de volta exatamente onde estava. Nos dias seguintes, comecei a receber mensagens de colegas de trabalho dele, pessoas que eu mal conhecia, que tinham me adicionado nas redes sociais ao longo dos anos por causa dele. Elas enviavam prints de conversas antigas, de grupos de trabalho, onde ele fazia comentários sobre minha irmã, elogios excessivos sobre a aparência dela quando ela aparecia em fotos de família que eu postava, perguntas sobre se ela estava namorando alguém, comentários sobre como ela era mais bem-sucedida profissionalmente do que eu. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em direito de família. Levei as fotos do caderno, os prints das conversas, os áudios que ele tinha enviado. Ela explicou que tudo aquilo configurava um padrão de abuso emocional que seria extremamente relevante no processo de separação, que eu tinha um caso sólido para conseguir a guarda principal das crianças e uma divisão de bens favorável. Comecei a fazer terapia. As crianças também começaram, porque mesmo que eu tentasse esconder, elas percebiam que algo estava errado. Meu filho mais velho, de 6 anos, perguntou por que não estávamos mais dormindo em casa. Minha filha de 4 anos chorava pedindo o pai antes de dormir. Era de partir o coração, mas eu sabia que estava fazendo a coisa certa. Não podia criar elas em um ambiente onde eu era vista como segunda opção, onde seu pai tinha se casado comigo por desespero e não por amor verdadeiro.
2 meses depois de sair de casa, ele entrou com o pedido de divórcio. Acho que percebeu que eu não voltaria. A petição dele pedia custódia compartilhada equilibrada e divisão meio a meio de tudo, como se ele merecesse. Tivemos nossa primeira mediação na primeira semana de fevereiro. Eu cheguei pontualmente às 9 da manhã, vestida de forma profissional, com todos os meus documentos organizados em pastas. Ele chegou 10 minutos atrasado, com os olhos inchados, barba por fazer, parecendo que não dormia há dias. Durante a reunião, ele tentou argumentar que tudo tinha sido um mal-entendido, que as pessoas estavam distorcendo o que ele tinha dito, que o caderno era antigo e não refletia como ele se sentia realmente. A advogada dele parecia constrangida, sabendo que era uma causa perdida. Quando a mediadora perguntou se eu tinha algo a dizer, simplesmente respondi que queria a guarda principal das crianças, que ele poderia ter visitação supervisionada até provar que estava emocionalmente estável, e que queria minha parte justa dos bens que construímos juntos. Minha voz saiu firme, sem tremer. Eu não era mais aquela mulher que tinha ficado parada no restaurante ouvindo que era a segunda opção. Eu tinha me transformado em alguém mais forte. Ele começou a chorar ali mesmo na sala de mediação, dizendo que tinha perdido tudo, que tinha destruído a própria vida, que não sabia como consertar. Mas não pediu desculpas de verdade. Não admitiu que tinha me usado durante todos esses anos. Só estava arrependido de ter sido pego, de estar enfrentando as consequências. A mediadora sugeriu um intervalo. Fui até o banheiro, olhei para o espelho e mal reconheci a pessoa que estava olhando de volta. Tinha emagrecido uns 4 quilos desde aquela noite no restaurante. Tinha olheiras profundas, mas meus olhos estavam diferentes, mais duros, mais determinados. Voltei para a sala de mediação e continuamos negociando os termos. Cada vez que ele tentava argumentar algo, minha advogada apresentava mais evidências do padrão de comportamento dele. As mensagens, os áudios, as páginas do caderno, os testemunhos de colegas de trabalho. Era impossível defender. No final daquela tarde, às 5h30, saímos de lá com um acordo preliminar. Eu ficaria com a guarda principal, ele teria as crianças em finais de semana alternados sob supervisão por 6 meses, até comprovar estabilidade emocional através de avaliação psicológica. A casa seria vendida e o valor dividido proporcionalmente conforme contribuição de cada um ao longo do casamento. As economias seriam divididas de forma que eu ficasse com 60%, considerando que seria a cuidadora principal das crianças. Minha irmã me buscou do lado de fora do prédio. Entramos no carro dela e eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Não de tristeza pelo casamento que acabou, mas de alívio por ter tido forças para sair. Nos meses seguintes, fui reconstruindo minha vida peça por peça. Meus pais me ajudaram financeiramente até eu conseguir alugar um apartamento próprio perto da escola das crianças. Voltei a fazer coisas que tinha abandonado durante o casamento, como pintar, ler sem interrupções, encontrar amigas para jantar. Minha irmã se tornou minha melhor amiga de verdade, não só de sangue. A gente conversava todos os dias. Ela buscava as crianças na escola quando eu não podia. Fazíamos jantares juntas nos finais de semana. Ela se sentia culpada, mesmo eu repetindo que nada disso era culpa dela. Ela não tinha pedido para ser o objeto de obsessão de um homem imaturo e doente. As crianças foram se adaptando. Continuavam vendo o pai nos finais de semana estabelecidos, sempre com a presença da avó paterna que concordou em supervisionar as visitas. Eles voltavam sempre meio confusos, dizendo que o pai perguntava sobre mim, sobre se eu estava saindo com alguém, sobre como era nosso apartamento novo. Minha terapeuta me ajudou a processar os anos de manipulação emocional que eu nem tinha percebido enquanto estava acontecendo. As vezes em que ele tinha me comparado sutilmente com minha irmã, os comentários sobre como ela estava bem em festas de família, as sugestões de que eu deveria me vestir mais como ela, ser mais extrovertida como ela, ser mais ambiciosa como ela. Tudo fazia sentido agora. 6 meses depois daquela noite no restaurante, a casa foi vendida. Recebi minha parte do dinheiro e coloquei numa conta poupança para as crianças. Não queria usar nada que viesse dele para mim mesma. Foi mais ou menos nessa época que comecei a perceber que tinha algo que eu ainda não tinha feito. Uma vingança silenciosa que estava esperando o momento certo. Vocês lembram que mencionei que tirei fotos de todas as páginas do caderno dele? Pois então, eu tinha criado um documento PDF organizado com tudo. As páginas do diário, os prints das conversas de trabalho, os áudios transcritos. Tudo reunido de forma cronológica, mostrando o padrão de comportamento dele ao longo de anos. Enviei esse documento para a mãe dele. Não como vingança, mas porque achei que ela merecia saber o tipo de pessoa que tinha criado. Ela me ligou 3 dias depois, chorando, pedindo desculpas em nome do filho.
Disse que tinha conversado seriamente com ele e que ele finalmente tinha admitido tudo. Mas que mesmo assim não conseguia entender de onde vinham esses comportamentos, porque ela tinha tentado criá-lo com valores melhores. Também enviei cópias para os 3 amigos mais próximos dele, aqueles que estavam no jantar de aniversário. Não todos de uma vez, mas espaçados ao longo de algumas semanas. Um por um eles foram se afastando dele. Ouvi através de conhecidos em comum que ele tinha ficado praticamente isolado socialmente. No trabalho dele, as coisas também começaram a ficar complicadas. Não por causa de nada que eu fiz diretamente, mas porque algumas das mulheres que trabalhavam com ele e que tinham me enviado aqueles prints, decidiram fazer reclamações formais ao RH sobre o comportamento inadequado dele. Comentários sobre a aparência de familiares de colegas, comparações entre mulheres, elogios não solicitados que faziam as pessoas se sentirem desconfortáveis. Ele acabou sendo movido para outro departamento, com uma promoção que estava sendo considerada completamente cancelada. Ouvi que ele tentou reclamar de perseguição, mas a empresa tinha documentação demais do padrão de comportamento dele. Enquanto isso, eu estava florescendo. Tinha conseguido uma promoção no meu trabalho porque finalmente tinha espaço mental para me dedicar profissionalmente. As crianças estavam melhores na terapia, mais estáveis, entendendo que a separação dos pais não era culpa delas. Meus pais tinham voltado a ser presentes na minha vida de uma forma que não eram há anos. Comecei a sair com as amigas de novo. Nada sério, só jantares, idas ao cinema, aquelas coisas simples que eu tinha esquecido como eram boas. Uma das minhas amigas tentou me convencer a baixar aplicativos de relacionamento, mas eu ainda não estava pronta. Precisava focar em mim mesma e nas crianças por enquanto. 1 ano depois daquela noite terrível, no meu aniversário de 33 anos, minha irmã organizou um jantar surpresa. Ela alugou um salão pequeno e convidou toda a família e amigos próximos. As mesmas pessoas que estavam naquele restaurante 1 ano antes. Quando cheguei e vi todo mundo ali, comecei a chorar. Mas eram lágrimas boas dessa vez. Meu pai fez um brinde emocionado falando sobre como tinha visto eu me transformar em uma mulher ainda mais forte ao longo do último ano. Minha mãe me abraçou dizendo que estava orgulhosa de como eu tinha lidado com tudo. Minha irmã fez questão de dizer na frente de todos que eu sempre tinha sido a irmã mais forte das duas, que ela admirava minha coragem de recomeçar e que qualquer homem que não conseguisse ver meu valor desde o primeiro momento não merecia nem um segundo do meu tempo. As crianças estavam correndo pelo salão, brincando com os primos, rindo. Felizes de uma forma que não eram há muito tempo quando ainda morávamos naquela casa cheia de tensão não dita. Mais tarde naquela noite, quando já estava em casa colocando as crianças para dormir, recebi uma mensagem dele. A primeira em meses porque minha advogada tinha orientado que toda a comunicação deveria ser através dela, mas ele enviou mesmo assim. A mensagem dizia que tinha ouvido sobre meu jantar de aniversário através de alguém, que tinha visto fotos nas redes sociais de amigos em comum, que estava feliz por eu estar bem, mas que sentia falta da família todos os dias, que tinha começado terapia de verdade e estava tentando trabalhar seus problemas, que entendia se eu nunca pudesse perdoar, mas que queria que eu soubesse que se arrependia profundamente. Não respondi. Apenas tirei um print e enviei para minha advogada documentando que ele tinha violado o acordo de comunicação. O divórcio foi finalizado oficialmente 2 semanas depois. Assinei os papéis no escritório da minha advogada numa terça-feira de tarde, às 3 horas. Saí de lá legalmente solteira pela primeira vez em 8 anos. Tinha algo libertador naquilo. Não estava mais presa a alguém que nunca tinha me visto realmente, que tinha construído nossa vida inteira em cima de uma mentira, que tinha me usado como substituta de quem ele realmente queria. Nos meses seguintes, continuei minha jornada de reconstrução. Algumas pessoas me perguntavam se eu estava com raiva, se queria vingança. A verdade é que a melhor vingança estava sendo viver bem, estar feliz, criar meus filhos em um ambiente saudável. Não precisar mais andar em ovos ou me comparar com expectativas impossíveis. Minha irmã conheceu alguém, um cara realmente legal que a tratava como ela merecia. Quando ela me apresentou ele pela primeira vez, fiquei observando como ele olhava para ela com admiração genuína. E percebi que meu ex-marido nunca tinha me olhado daquele jeito. Nenhuma vez em 8 anos. As crianças começaram a fazer perguntas mais elaboradas sobre o divórcio conforme foram crescendo e entendendo melhor. Meu filho perguntou por que o pai não morava mais com a gente. Expliquei de forma apropriada para a idade dele que às vezes adultos descobrem que são melhores amigos do que casados. E que isso não significava que o pai não amava ele. Não mencionei a verdade toda. Isso seria algo para eles descobrirem quando fossem mais velhos, se algum dia quisessem saber. Por enquanto, meu trabalho era proteger a inocência deles e garantir que crescessem emocionalmente saudáveis. 2 anos depois daquela noite no restaurante, numa tarde de sábado, estava no supermercado fazendo compras quando esbarrei com ele.
Foi a primeira vez que nos vimos pessoalmente desde o dia da assinatura do divórcio. Ele parecia diferente. Mais velho, mais cansado. Tinha ganhado peso. Os cabelos começavam a ficar grisalhos nas têmporas. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça constrangido e perguntou como eu estava. Respondi que estava bem, que as crianças estavam bem, que a vida estava seguindo. Ele disse que estava feliz de ouvir isso. Tentou puxar conversa, perguntando se eu estava vendo alguém, mas cortei a pergunta dizendo que precisava ir. As crianças estavam no carro me esperando, e eu tinha coisas congeladas na sacola. Vi nos olhos dele quando mencionei as crianças uma tristeza profunda. Ele sabia que tinha perdido não só uma esposa, mas uma família inteira, e que tinha sido totalmente culpa dele. Dirigi para casa naquela tarde pensando em como nossa história tinha se desenrolado. Como um comentário idiota num restaurante tinha desencadeado uma série de eventos que mudaram completamente o rumo de várias vidas. Mas também pensando em como, de certa forma, aquela noite tinha sido um presente disfarçado, porque me forçou a enxergar a verdade que eu estava evitando há anos. Me deu a coragem de sair. Me mostrou que eu era mais forte do que imaginava. Hoje, 3 anos depois daquela noite, estou genuinamente feliz. As crianças são bem ajustadas, com boas notas na escola, amigos saudáveis, hobbies que amam. Meu relacionamento com minha família está melhor do que nunca. Profissionalmente, estou no melhor momento da minha carreira. Comecei a namorar alguém há 6 meses. Um homem gentil que conheci através de uma amiga, que me trata com respeito desde o primeiro encontro, que não me compara com ninguém, que escolheu estar comigo porque genuinamente quer. As crianças gostam dele, embora estejamos indo devagar com as apresentações e integrações. Meu ex-marido continua tendo visitação com as crianças em finais de semana alternados, agora sem supervisão porque completou as avaliações psicológicas exigidas. Eles voltam dessas visitas contando que ele mora num apartamento pequeno, que não tem muitos amigos, que passa a maior parte do tempo sozinho. Uma parte pequena de mim sente pena, mas é uma parte muito pequena, que logo é superada pela lembrança de todas aquelas páginas do caderno, todos aqueles comentários, todos aqueles anos em que fui segunda opção. Minha irmã às vezes menciona que acha que ele nunca realmente entendeu a gravidade do que fez, que na cabeça dele foi só um erro bobo de julgamento, não um padrão sistemático de comportamento que demonstrava total falta de respeito e amor verdadeiro. E ela provavelmente está certa. Pessoas assim raramente fazem a autorreflexão profunda necessária para realmente mudar. Elas apenas aprendem a esconder melhor seus pensamentos verdadeiros. O que importa é que eu escapei. Que meus filhos não vão crescer achando que relacionamentos são assim. Que eu encontrei minha própria força e valor, independente de qualquer homem. Então essa é minha história. De como um jantar de aniversário destruiu meu casamento, mas me salvou de uma vida inteira de ser segunda escolha. De como descobri que era mais forte do que imaginava. De como reconstruí minha vida do zero e encontrei verdadeira felicidade. Às vezes ainda penso naquela noite, no restaurante com velas e vinho caro, no momento exato em que ele soltou aquelas palavras, no silêncio pesado que se instalou na mesa, e agradeço por ele ter sido idiota o suficiente para dizer em voz alta o que estava pensando durante todos esses anos, porque me libertou. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter pedido. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.